Sim. Olá, estamos começando mais um Oi. chá de Dharma. Eu sou Estiva Priya Fernanda Alcântara, sou Acharya Informação dessa escola e mentora do método Trika e instrutora de meditação nível 1. A gente tem se reunido toda segunda-feira aqui no chá de Dharma para falar sobre como viver o Dharma na prática. Nessas últimas semanas, nós temos discutido como viver os 21 preceitos de conduta da Trika Mahasiddha Yoga para poder aplicar as virtudes do Dharma no nosso dia a dia, nas nossas, para que a gente possa ser uma expressão da nossa verdadeira natureza, no nosso modo de falar, nosso modo de agir, de pensar, de sentir. Então, até que a gente tenha um reconhecimento e estabilização da nossa verdadeira natureza, se isso seja uma expressão da nossa essência espontânea, a gente vai exercitando isso através dos 21 preceitos e assim a gente vai criando mais oportunidades da gente reconhecer a nossa verdadeira natureza. Então, hoje a gente vai falar sobre o preceito que a gente se desafiou a seguir na semana passada, que foi o de humildade, e vamos começar a falar sobre o preceito de equanimidade. Mas antes vamos abrir a mandala. Se vocês quiserem deixar o vídeo aberto para a gente, para não me sentir tão solitária aqui, eu agradeço. E aí, sentem numa postura meditativa. A gente está preparando nosso corpo, mente e energia para contemplar esses conceitos, esses preceitos, essas virtudes dármicas. Então, feche os olhos, entre em contato com o seu corpo, sente as sensações de estar viva nesse instante e veja o seu corpo como um corpo de luz vermelha, rubi, no formato oval, maior do que o seu corpo físico, sentindo que seu corpo é também luz. Não é uma luz como de uma lâmpada, mas uma luz senciente. É pura consciência. E espontaneamente surge na altura do coração uma esfera de luz azul, que é a consciência universal, expressa aqui de forma localizada como um bindo do coração. E ele se torna ativo e dele surgem espontaneamente mais dois bindos, uma esfera de luz branca e outra vermelha. Elas se afastam do bindo azul, sendo que a branca sobe para o centro da cabeça e a vermelha desce para a base. E esse movimento cria um canal de luz azul cobalto que interliga os três centros. O bindo branco no centro da cabeça representa a nossa mente, nossa capacidade de discernimento, sabedoria. E o bindo vermelho na base representa a nossa energia, nossa capacidade criativa de manifestação. E nós vamos entoar três ohms juntos, unindo as mãos no centro do peito, trazendo aqui para o momento presente corpo, mente e energia. Inspira fundo. Uh. E nós fortalecemos cada um desses centros energéticos, entoando Ain 3 vezes, fortalecendo o centro energético bindo branco no centro da cabeça. Hrim, fortalecendo o bindo azul no centro do peito. E Krim, fortalecendo o bindo vermelho na base. Sendo que eu sei que o Zoom corta um pouco o som, ele tem um som um pouco cortante, é K-R-I-N-G. Krim, Krim. Não sei se vocês conseguem ouvir bem. Então, começando pelo bindo branco no centro da cabeça, inspira fundo.
Ai. 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 Subindo azul no centro do peito. Ring. 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 Subindo vermelho na base. Ring. 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 Os três centros agora estão extremamente radiantes, brilhantes, exuberantes. Seus raios de luz emanam em todas as direções. E nós mantemos a visualização do nosso corpo de luz vermelho rubi, com os três centros luminosos. E invocamos Ganesha, Sarasvati e a linhagem dos gurus e Machandanata. Para quem sabe a visualização, pode fazê-la agora, reinvocá-la de sua prática, começando por Ganesha. Om Ganganapataye Namaha. Om Ganganapataye Namaha. Om Ganganapataye Namaha. Sarasvati. Om Aim Sarasvatiya Namaha. Om Aim Sarasvatiya Namaha. Om Aim Sarasvatiya Namaha. Gurus. Om Aim Gurubhyo Namaha. Om Aim Gurubhyo Namaha. Om Aim Gurubhyo Namaha. Machanda. Om Shring Hring Machandanataya Namaha. Om Shring Hring Machandanataya Namaha. Om Shring Hring Machandanataya Namaha. E aí, como foi manter o preceito de humildade? Quem teve focando nesse preceito ao longo dessa semana? Para mim foi uma semana particularmente curiosa de praticar humildade, porque foi meu aniversário. Então, é uma época que a gente culturalmente está autorizado a fazer tudo sobre você. E, e muitas vezes as coisas não saíam como eu gostaria, de acordo com as minhas preferências, com meus planos. E aí ter esse preceito de humildade como uma segunda atenção foi muito bom para lembrar de não fazer tudo sobre mim, mesmo no aniversário. É, outros momentos que eu observei também, agora que eu me lembro, é um momento assim que comportamento de alguém assim me chamava atenção, me desagradava e eu começava a atribuir significado sobre mim, assim, se a pessoa estava chateada comigo, alguma coisa assim, tentando, sabe, é, pura elucubração, assim, da minha cabeça, não tinha nenhum dado de realidade apontando isso de forma muito concreta, né? E, e como a gente discutiu um pouco semana passada, a insegurança não deixa de ser uma hipervalorização do nosso eu, né? Então, ficar tentando atribuir significado do comportamento das pessoas sobre a gente também é uma forma de arrogância. Então, foi bom lembrar da humildade e deixar esses pensamentos adivinhantes para lá, que não tem nada de produtivo. E quando isso fosse alguma coisa que eu realmente precisasse de clareza, eu poderia conversar com a pessoa a respeito, né? Ao invés de ficar ruminando esses pensamentos. E vocês, como foi praticar humildade? Bom, eu tava aqui nos últimos já não tava conseguindo vir, não tava dando certo pra mim. É, mas
Você tá me ouvindo? Tá um pouco ruim o som. É, eu acho que eu tô com um problema no celular. E eu tô só com o celular agora, porque meu computador novo não tem. Quando você puder É, ficar de fone com que tem microfone, ajuda. hum, pode ser, deixa eu ver. Acho que ela caiu no processo de colocar o fone. E você, Solange, algum comentário, reflexão, pergunta? Esse princípio da humildade, na semana passada, né, me pegou muito de. Me surpreendeu. Era uma coisa que a gente acha que a gente tem, mas quando a gente começa a trabalhar com ele, a gente vê que está bem distante do nosso dia a dia, né? Muita identificação, difícil. Então, para mim, é engatinhar, porque eu não faço os estudos que vocês fazem, né? Eu apenas participo desse chá para ampliar um pouco mais meus conhecimentos e melhorar, me melhorar como pessoa. Mas tudo para mim é, é mais difícil, mais surpreendente, enfim. Mas é sempre muito bom estar aqui e ser tocada por esses conceitos e poder repensar o meu dia a dia. Então, está sempre contribuindo, né? Para a gente, de alguma forma, viver melhor. É isso. Obrigada pelo seu depoimento, que é realmente desafiante. Quando a gente para olhar com atenção, a gente vê o quanto a gente deixa de ser humilde, né? Às vezes a gente até se orgulha de ser humilde, não é uma humildade. Nossa mente é muito sacana de fazer essas coisas. Mas, Flora, diga. Ai, logo em seguida você caiu. Ai, ai, desculpa, caí, foi mal. Tá me ouvindo melhor agora? Tô, bem melhor. Tá. Meu computador, meu celular quebrou semana passada, eu fui consertar e parece que veio com um defeito diferente agora. Enfim, é, tô falando o que mesmo? Até esqueci, sobre a umidade, né? Então, pra mim é bem difícil, porque se, se ser inseguro é também não ser humilde, pô, tá difícil pra caralho ser humilde, então. Foi que tiver isso, né? Foi um pouco de insegurança. Mas uma vez, meu pai sempre fala, que o mestre dele falava, que humildade era a última das dádivas, assim, que ele tinha uma crença. Eu não entendi, não sei se eu entendo muito bem o que ele fala, porque pra mim eu fico olhando assim. Mas ele fala uma parada meio, tipo, como se fosse uma coisa, não fosse uma conquista, fosse uma graça, entendeu? Tipo, no sentido de, cara, é muito difícil ser humilde de verdade, sabe? Tipo, é meio, tá, se você consegue realmente ser humilde, você chegou lá, sabe? Tipo, de alguma forma. Porque é meio, a humildade verdadeira é uma parada difícil de tocar. É E eu verdade. eu não tenho muito isso, não. Tipo, na verdade, eu não sou humilde. Ou eu tô acima do outra, no sentido de achar que eu sou superior, ou tô me achando a pior merda do mundo, que também é uma forma de também ser sobre mim. Então, Uhum. é bem difícil esse princípio pra mim. É ver quanto a gente
se compara, né? O tempo inteiro. Eu tô melhor, eu tô pior. E a gente tem muita dificuldade de só ser e de não enxergar os outros como competidores ou como medida para quem a gente é, assim. E acho que é uma É, necessidade da gente ficar reforçando uma autoimagem constantemente, né? E usar os outros como uhum. parâmetros para se comparar. Aí eu faço quatro, que basicamente é a parada do quatro, né? As pessoas falam que é o sofrimento, mas na verdade é a autocomparação com todo mundo. Quatro Uhum. sempre se comparando. E aí ele sempre tá infeliz, porque ele sempre vê que ele é a pior pessoa em relação. Sim, mas Né? Mas a gente tem esses preceitos eu para fosse, a gente exercitar. como eu ia falando, Independente do nosso eu, enneagrama, né? eu não tava nos últimos da Chá da Arma, então eu não tive a oportunidade de trabalhar nos outros últimos que teve. Mas alguém quer falar? Bem-vinda, Shivanandani. Obrigada, pessoal. Eu cheguei atrasada aqui. A gente está hoje falando sobre o preceito da humildade, que é o que a gente se desafiou a falar na semana passada. Que a gente falou na semana passada e a gente se desafiou a seguir durante a semana, né? A exercitá-lo mais. E hoje a gente vai falar sobre o preceito da equanimidade, que eu acho um bem desafiante também. Todos são, talvez eu fale essa mesma frase ou algo semelhante toda semana. E cada um tem o seu desafio de ser seguido, né? É, o preceito da equanimidade é cultivar uma expectativa na irregularidade da vida. A gente tem muito hábito de achar como a vida deveria ser, né? Ter nossas próprias ideias, ter nossos planos e ficar muito surpreso quando a vida não segue os nossos planos. E aí tem muitas reações emocionais em relação a isso. E outro aspecto, assim, que fica cada vez mais e mais evidente para mim é o quanto eu tenho reações emocionais, não só as coisas externas, que é bem óbvio, as coisas que acontecem na minha vida, mas as minhas próprios pensamentos. Muitas das minhas reatividades emocionais vêm dos meus próprios pensamentos, de coisas que eu tô elucubrando, que eu tô planejando, que eu tô ruminando, que eu tô me preocupando, sabe? E aí eu fiquei muito, já me preparando para falar de equanimidade hoje, acabou que ficou muito na minha mente durante o dia. E aí foi muito bom, porque virou um grande lembrete de eu exercitar, a atenção no momento presente, né? A consciência do momento presente. Não só a atenção em termos cognitivos, mas uma consciência experiencial, né? Tá consciente dos meus sentidos, tá engajada de corpo e mente e energia presente no que eu estiver fazendo, no que estiver acontecendo naquele momento, e não nos meus próprios pensamentos, pensando em histórias e planejando coisas e gerando emoções por conta disso. Eu vejo que quanto da minha equanimidade se vai pelo excesso de produção mental. Para mim é uma das maiores questões. Outro aspecto que está escrito aqui no nosso texto sobre 21 preceitos. Não seja tão duro nem tão frouxo, né? Nem tão rígido assim de querer que as coisas sejam exatamente como a gente quer, nem tão frouxo que tipo, então não tenho objetivo algum, só deixa a vida me levar, né? Mas embora a gente tenha planos, a gente tenha objetivos, não sofrer quando as coisas não saem exatamente como a gente gostaria, né? É assim que eu interpreto essa frase, de não seja tão duro nem tão frouxo. A gente precisa de disciplina, mas se a gente ficar também muito rígido, assim, e inflexível, a gente acaba sofrendo, porque a vida nos coloca muitas adversidades, né? Tranquilidade na ação, ação na tranquilidade. Porque não é, não é sobre passividade nem excesso de atividade, né? É a gente buscar estar ativamente tranquilo. E aí diz assim: olhe para um torrão de terra, um bocado de ouro, uma pessoa bonita e um cadáver apodrecendo com a mesma visão. Acho que eu não preciso nem comentar essa frase.
O amor, Advaita Bhavana, não é para favorecer. Isso é equanimidade. Que a gente tende a amar algumas pessoas e não outras, amar algumas coisas e não outras, né? A gente é cheio de preferências, apegos e aversões e o amor, ele não tem limites, ele é incondicional, não é o amor verdadeiro, o amor de letra maiúscula, o Advaita Bhavana. Então, se nós cultivarmos esse amor, se nós deixarmos esse amor se expressar, que ele já é a nossa essência, a gente não impedi-lo, a gente amaria tudo e todos, né? E a gente teria mais compaixão quando as pessoas fazem coisas que nos desagradam, e a gente teria muito menos reatividade emocional. E aí, como é para vocês exercitar a equanimidade? Quais são os maiores desafios? O que que vocês percebem que ajuda? O que que atrapalha? Como é que é a Eu experiência tô, de vocês? eu tô levando um baile desse prefeito aí esse ano. Tá sendo difícil, porque eu tô fazendo exatamente esse negócio. Eu tô ou muito dura ou muito frouxa. Eu nunca tô num caminho equânime da parada. Tipo, ou eu tô tipo, nossa, eu tô me matando aqui, ou eu tô tipo, largando tudo. E, tipo, foda-se. Então é um conceito, acho que vai ser um dos preceitos mais difíceis pra mim, eu acho. Todos são difíceis, mas tem alguns que eu olho assim, como eu vou conseguir fazer isso? Tipo, não sei. É bem difícil, apesar de eu achar muito bonita, na verdade, a frase aqui do você olhar pra tudo da mesma forma, né? Eu acho bem bonita essa frase. Não preciso falar muito sobre ela, Uhum. ela já resume tudo. Só que, tipo assim, é muito lindo no campo das ideias, assim, como fazer, não faço ideia. É bem difícil, assim, pra Eu mim, acho que o né? começo é a gente não botar mais lenha na fogueira nas reações emocionais, porque assim, elas acontecem, né? Se a gente não consegue controlar, ter reação, então o que que a gente faz com a nossa reação? Eu vejo como um dos primeiros passos. É a gente ter consciência que a gente está tendo uma reação, número um. E dois, sair. E aí tem várias formas de sair, Uhum. né? Primeiro é não botar mais lenha na fogueira, não ficar, continuar produzindo pensamentos que vão alimentar aquilo. Se a gente precisar se retirar da situação que está sendo gatilho, mas muitas vezes é a nossa própria mente. Perceber se a gente está em algum dos reinos, para quem conhece o ensinamento dos 6 reinos. Né? Se a gente está botando algum filtro na realidade, está tornando tudo mais sofrido. E aí, sair daquele estado. E aí ajuda muito, por exemplo, fazer práticas com o corpo. Então, a gente, há 2 semanas atrás, na aula de meditação, que eu e a Cadrice estamos dando online, meditação para simplesmente ser, a gente fez a prática de liberação de tensão. Então, se alguém quiser se inscrever lá por uma semana gratuitamente para experimentar, pode assistir essa prática para quem não conhece, de liberação de tensão que eu demonstrei, que ajuda muito a soltar aquela emoção que está presa no corpo, assim. Então, um- é uma ferramenta que a gente pode ter para largar aquele estado emocional, né? A outra é a 7 passos para alquimia emocional. E aí eu pensei da gente fazer isso na próxima aula de meditação, na quarta-feira agora. E aí, se vocês quiserem participar, fazer uma aula experimental para aprender esses 7 passos da alquimia emocional, uma forma da gente transformar a emoção em virtude. Então, tem a forma de largar a emoção, né, de deixar ela embora, e aí aquela energia se perde ali, mas pelo menos a gente não está mais atuando com aquela emoção. E tem nos 7 passos para alquimia emocional, a gente vai usar aquele combustível, aquela energia que estava se expressando como emoção negativa, a gente vai libertar a expressão virtuosa daquela mesma energia e poder expressar essa virtude ao invés de expressar a emoção negativa, né? Então é uma maneira de fazer essa alquimia. Eu tenho muito interesse de fazer. Preciso. Eu acho que eu demorei muito tempo para entender isso, mas assim, e nem
sei se é um entendimento, acho que outros, muitos virão. Eu acho que o caminho do sadhana é atualizações de iOS, igual tem no iPhone. A gente vai atualizando e aí um novo entendimento vai chegando. Mas para mim, eu considero que muita maturidade como praticante veio para mim quando eu entendi que a equanimidade, para mim, né, no meu momento atual, seria assim um grande fruto a se conquistar, a se revelar, assim, é um fruto muito necessário para mim, um fruto da prática, assim, eu acho que até um certo nível a equanimidade ela é o fruto do caminho. Se a gente for pensar numa realização da sua própria natureza, esse estado equânime, ele descreve muito bem a gente simplesmente estar relaxando na nossa verdadeira natureza, na nossa essência, traz essa equanimidade, essa paz, essa luminosidade. E para mim foi uma grande virada de chave quando, na iniciação das Dasha Maravilhas, eu fui escolhida pela Bhuvaneshwari, que é a deusa da sabedoria, da equanimidade. Então, essa é a maior virtude que ela ensina, que ela traz, e eu tenho trabalhado muito um sadhana voltado para ela, assim, que mudou totalmente para mim tudo. Porque eu sempre fui uma pessoa muito calorosa, muito intensa, enfim, em tudo. E no caminho do Tantra eu sempre achei que você participa da e aí uma delas te escolhe para ser a sua mentora, digamos assim. É, E aí, quando eu fui escolhida pelo Vanessa, foi uma surpresa para mim, porque eu tinha certeza que eu iria ser escolhida por uma deidade tipo Bhairavi ou Tinamasta, ou enfim. E quando a Bhuvaneshwari me escolheu, foi assim um momento de muita, tipo, um estalo, assim, falando, caramba, eu preciso estabelecer a equanimidade, porque se eu não estabelecer a equanimidade, vai me levar a mais 10 vidas queimando nesse fogo da intensidade, assim. Então, eu acho que trouxe muita maturidade para o meu caminho, para minha prática, para minha vida, para os meus relacionamentos, quando eu entendi que eu era viciada, na verdade, nesse up and down, né? Nesse sobe e desce, dessa intensidade, e que eu tinha medo da equanimidade porque eu achava que seria um vazio. E eu acredito que não sei, muitos sadhakas e muitas yoginis também passam por esse medo do vazio, do shunya, né? Da equanimidade, do estável, assim. Eu, pelo menos, passava muito por isso, com medo desse espaço pura equanimidade, tinha uma crença de que a vida não teria mais graça, de que, enfim. E essa maturidade de saturar cada vez mais, buscando, invocando a virtude da equanimidade, tem me trazido muito equilíbrio, muita paz e uma força, assim, sabe? É uma sensação que é isso, a vida é caos. Nunca os meus planos vão ocorrer da forma com que eu fiz eles, né? Se quer fazer Deus rir, faça planos. Então, o caos, ele é inerente, a impermanência é inerente, e quando a gente encontra esse refúgio na equanimidade, traz muito mais força, porque a sensação que me dá é que eu parei muito de perder energia. Não que eu seja a pessoa mais equânime do mundo, claro que não. É uma prática que todos os dias a gente precisa, por isso que chama prática, né? Um exercício. Mas, na minha visão, no momento, atingir esse estado, invocar o estado de equanimidade a todo momento,
é um grande fruto, assim, da prática espiritual em si. Mas o que a Shiva Priya falou, assim, uma equanimidade sem perder o frescor de cada momento, assim, que é muito especial, porque às vezes eu tinha essa impressão de que equanimidade era tipo, blá, sabe, uma pessoa meio anestesiada, que não tá nem aí, nem nunca muito feliz, nem nunca muito triste. E eu fui entendendo que não é isso, né? Que ao mesmo tempo que a gente tem esse frescor de conseguir apreciar cada momento, ruim ou bom, da mesma forma como ele é, impermanente, passageiro, efêmero, com essa equanimidade de estar centrada na nossa essência, que é imutável, isso traz uma força, assim, na minha experiência, que é muito gostosa de viver, assim. Tem sido muito bom poder relaxar nesse espaço, que antes eu achava que era o algoz, que eu tinha essa pânico do shunya, do vazio, do equânime. E foi, eu até escrevi um dia no curso de meditação não daoísta, mas não deu tempo para explicar. Eu até escrevi assim, quando o, o algoz se torna um refúgio, que antes, quando eu comecei também o retiro de meditação não conceitual, que busca muito essa equanimidade, né, de simplesmente estar. Eu tinha isso, pô, eu ficava lá 20 minutos e ficava assim, meu Deus do céu, olhando o relógio toda hora, tipo, acabou, acabou, agora acabou. E era isso, esse medo do tédio, do vazio, da equanimidade. E aí esse algoz se torna um refúgio. Quando a gente vira essa chave e pensa, é aqui que eu descanso, né? Que é abide. Eu não sei qual seria a tradução para abide, tipo, Priya. É tipo um repouso, né? É aqui que eu repouso, esse é o meu refúgio. Então, é isso, minha contribuição sobre o que eu vejo como equanimidade na minha experiência, assim, de prática. Ah, Posso falar obrigada. uma coisa, né, em relação à Claro. sua fala? Acho falar da Shivananda, na verdade, que eu acho muito engraçado isso, porque em relação a ter medo, né? Desse vazio, desse repouso e tal. Eu não sei por que, algum motivo, eu sempre desejei isso, mas parece inalcançável pra mim. Meio tipo, porque é isso, na verdade, essa coisa emocional de estar sempre nos polos, isso é muito cansativo, mano, pelo amor de Deus. Eu quero só um pouco de paz, só quero ficar calminho aqui. Só que, pô, é difícil pra mim. Eu sempre desejei isso, só que é muito difícil pra quem é quatro isso, né? Apesar de Para todos os seres eu, humanos, eu é, acredito, assim, porque a gente está tão acho que pros identificado. emocionais eu acho que é mais difícil, talvez, eu acho. A Porque a gente é gente tá tão tão identificado com identificado as com as emoções. funções, não só com as emoções, às vezes para um número mais mental, uma pessoa mais mental, a gente é tão identificado com as funções da mente e sendo o emoting, né? A gente se tem reações emocionais, uma das funções da nossa mente, que eu, pelo menos nas minhas contemplações de descobrir o porquê que isso me incomodava, que eu tinha medo disso, era um medo de aniquilação, assim, que o meu ego tinha, porque era, estou no processo de não estar mais tão identificada com as emoções, com as funções da mente, julgar, discriminar e etc, e estar sempre com um positivo ou um negativo, que a gente acha que nós somos isso. A gente acha que isso é a nossa essência, num nível é, mais relativo, né? Mesmo que a gente saiba intelectualmente que a nossa essência é outra coisa, o padrão, o vício, da gente estar o tempo todo tendo reação emocional, o tempo todo com uma função da mente sendo utilizada, relaxar na mente base, na equanimidade, parece para esse ego, para esse self pequeno, vou colocar entre aspas, é aterrorizante, porque a vida inteira, o tempo inteiro eu estou fazendo isso. E se eu não fizer isso, eu não vou existir mais. O que que eu vou ser? Quem eu vou ser? O que que vai ser de mim?
Então, para mim, nas minhas contemplações, vem muito isso, assim, esse medo da aniquilação, para me permitir entrar nesse espaço vazio. Eu sinto muito isso quando eu faço meditação não conceitual, tipo, esse sentimento de que eu vou desaparecer. Isso é meio assustador pra mim, pra falar a verdade. Que é isso, tipo, você fica tipo, caraca, se eu não tivesse, se eu não tivesse essa coisa, né, de que tô uma pegada e acostumada meio, o que que eu vou ser? Uhum. Tipo, vou ser nada? E aí, tipo, dá um meio um medo mesmo, é verdade. Mas eu acho muito estranho porque, segundo, né, os ensinamentos que a gente teve de Enneagrama, o 4 a virtude do 4 é a equanimidade. Eu fico pensando, cara, como pode ser? Pra mim é meio, caraca. O 4 na virtude, né? A virtude do 4 é equanimidade. Caraca, mas não tem coisa que eu tenho menos que equanimidade. Como pode ser virtude, mano? Tipo, não entendo isso. Eu acho muito louco isso. Eu meio que não consigo entender como pode ser a virtude de um 4 equanimidade. É superar de uma vez por todas esse padrão de emoções intensas continuamente, né? Mas é muito É. comum essa crença das pessoas que, se eu ficar equânime, eu vou ficar robótica, eu vou ficar desengajada da realidade, eu vou ficar muito blasé, né? Como a Shivananda falou, e é bem o contrário, assim, quando a gente consegue experienciar. A gente está mais engajada com a realidade. A gente deixa mais as coisas serem, como se a gente tivesse o poder de não deixar, mas assim, nossa mente muito egocêntrica, né? Tende a achar que a gente tem controle sobre a realidade o tempo todo. E aí a gente fica tendo muita reação emocional porque as coisas não vão como a gente gostaria. E a gente tem que estar sempre produzindo uma preferência. Eu gostei disso, não gostei disso, e emoções vindo o tempo inteiro. Então, mesmo para quem é muito intelectual, muito mental, tá sempre avaliando as coisas, emitindo opiniões. Isso vai gerando reações emocionais, mesmo que não sejam tão intensas quanto de um Enneagrama 4, um Enneagrama 2. Ainda assim vão vir emoções o tempo todo junto com esse excesso de pensamentos, né? E quando a gente relaxa isso, relaxa excesso de pensamentos, relaxa excesso de preferências, relaxa excesso de emoções, a gente tá com as coisas como elas são. A gente tá com as pessoas como elas são. A gente está muito mais aberto, muito mais engajado com a realidade, né? Com frescor, como falou a Shivanandani, porque a gente tem muitas ideias pré-concebidas de como as pessoas são. A pessoa sempre agiu assim, ela sempre vai agir assim, e aí eu não enxergo a pessoa que está na minha frente, eu fico me relacionando com uma ideia que eu tenho sobre aquela pessoa e todas as reações emocionais que eu já tenho em relação àquela pessoa por conta da história que a gente tem junto, né? E quando a gente está em equanimidade, quando a gente consegue cultivar isso, a gente está com a pessoa exatamente como ela está se apresentando naquele instante na nossa frente, não com todo o histórico, né? A gente não está se relacionando com o passado, que não faz o menor sentido, a gente está se relacionando com o momento presente. Então a gente está muito mais engajado com a realidade, na verdade. Está menos na nossa cabeça, né? Sim. Um exemplo que eu tenho vivido muito da equanimidade é que não necessariamente os seus pensamentos, os seus sentimentos precisam ser equânimes o tempo inteiro, né? Porque isso seria um nível, acho que ainda mais profundo, onde nem surge mais, né? Então, a gente trabalhando nesse nível de transformação, óbvio que o tempo todo vão vir pensamentos, vão vir emoções, e a gente tem escolha. A gente pode escolher reagir, a gente pode escolher deixar passar, a gente pode destruir aquele pensamento que é o Vikalpa Kshaya, destruição de conceitos assim que eles surgem. E eu tenho percebido uma coisa interessante. Eu comecei a correr, enfim, fazer um treinamento para um triatlo, um desafio que eu sempre odiei, sempre tive aversão a qualquer tipo de exercício aeróbico repetitivo. E todo mundo falava assim para mim: Nossa, mas é uma meditação. Eu falava: Gente, essa pessoa nunca fez uma meditação na vida, não sabe o que é meditação. E, enfim, a galera que faz sempre fala, ai, não, é super mental. Aí eu falo, não tenho dúvida, porque só de pensar eu já tenho arrepio. Enfim, e aí eu comecei a fazer. E é muito interessante como durante o exercício ali repetitivo, você tá lá correndo, sei lá,
E aí eu coloco a meta que eu sei que o meu corpo aguenta, que minhas articulações estão preparadas para aquilo, os meus músculos estão preparados para aquilo, eu tenho esse condicionamento. Eu coloco a meta, sei lá, vamos correr 5 quilômetros. E no meio desse processo, a todo momento, a minha mente fala: ai, não aguento mais, eu vou parar. Nossa, chega, já tá bom, já corremos bastante. Não, mas hoje você já fez muito exercício, não precisa mais. Porque eu já tinha decidido que eu ia fazer os 5 quilômetros. Então, a cada minuto que passa, minha mente vem contar uma história diferente. E eu simplesmente, como eu já fiz aquele compromisso, ignoro. Eu falo, vou parar agora. Toda vez, toda curva que eu dou, eu falo, agora eu vou parar. A minha mente fala, né? E eu simplesmente ignoro. E toda vez eu completo os 5 quilômetros. Se eu tivesse escutado a minha mente, eu teria parado no primeiro quilômetro. Então, assim, eu tive uma atitude equânime diante de uma reação que a minha mente teve. Então, a gente sempre tem a escolha. E eu acredito que a meditação, ela traz muito esse treinamento para nossa mente. Ela aumenta o tempo entre o pensamento, a emoção, a reação que surge e a nossa reação àquele impulso que vem, né? Porque a maioria das pessoas não tem esse tempo de observar o próprio pensamento. Então, como a gente tem a prática da meditação, a gente consegue observar esse impulso vindo e dá tempo de, antes dele ir para fora, a gente escolher como reagir àquilo, né? Tentar ter um pouquinho mais de svatantra, de livre-arbítrio. Realmente, porque se a gente só vai seguindo um pensamento atrás do outro, uma emoção atrás da outra, eu não teria corrido nem 1 quilômetro. Sim, é algo que é uma atitude que a gente pode usar, inclusive, para o sadhana, né? Tipo, não, já me comprometi que esse horário é sentar e ia meditar, ia fazer puja, ia fazer hatha yoga, o que for. E quando chegar a hora, a gente começa, não, mas eu tenho que fazer não sei o quê, não, mas hoje eu tô me sentindo assim assado, não, mas, né, todas as desculpas que vêm na nossa mente pra gente não praticar, e a gente pode ter é, essa mesma atitude firme de não, eu me comprometi a fazer e não ouvir todas as desculpas que a nossa mente cria, né? A Camila mandou uma pergunta que ela não ia conseguir estar presente, então ela mandou antes. Deixa eu ler para vocês. Como manter a equanimidade numa situação de injustiça? Dizem que o benefício da raiva é acho que é ser combustível para a mudança, para as mudanças necessárias. Poderia falar sobre isso? Então, é muito comum a gente achar que para lidar com injustiça a gente precisa ter uma reação de raiva, né? E a reação de raiva, muitas vezes, ela pode cortar o nosso coração da situação, né? Da gente começar a ver as pessoas envolvidas naquela injustiça, quem a gente percebe como alguém que causou a injustiça, né? A gente pode começar a vê-la como um demônio, por exemplo, entrar num reino do inferno, né? Ou ver como um titã e que a gente precisa competir, medir força, mostrar quem é mais forte, é, ou ver as pessoas que são vítimas daquela injustiça como vítimas frágeis, incapazes de se defender, e aí eu tenho que exercer a força e proteger eles, e lutar contra os opressores e entrar num reino dos titãs. Então, a situação de justiça, geralmente, ela é um gatilho muito grande para a gente ter diversas reações emocionais, e a gente pode parar numa ilusão dessas de reinos, como esses exemplos que eu dei. Então, é, é uma situação muito importante da gente ter equanimidade. Até para poder fazer o que é mais adequado na situação, para que não entre numa ilusão desse jogo de poder ou nesse jogo de agressão, né? Então, sofrer injustiça, agora eu vou causar agressão para me defender. Então, a raiva pode ser um combustível para a transformação se a gente não se apega a ela, se a gente não se apega a esses personagens de eu versus os outros, ou um grupo versus o outro, né? Um grupo de opressor versus um grupo de oprimido. Se a gente fica muito nessas dicotomias, a gente tende a ser pouco produtivo em combater a injustiça.
E a verdade é que a injustiça faz parte da vida. A gente pode ter muito ideal de que não deveria, a gente tem que acabar com a injustiça no mundo. Mas é um ideal inatingível, né? Sempre vai existir injustiça. Isso pode ser fonte de sofrimento, ou pode ser fonte de aceitação e de cultivo de equanimidade. Se há algo que eu posso fazer na situação para minimizar os efeitos dessa injustiça, né, é uma ação tranquila, tranquilidade na ação, tendo compaixão tanto para a pessoa que considera o vítima da situação, quanto com a pessoa que considera o algoz na situação. Ter compaixão por ambos. E não tirar aquela pessoa do meu coração porque ela fez algo que eu não aprovo. Então, é não se identificar com a raiva. A raiva, ela pode ser útil no sentido de essa situação é inaceitável, nós precisamos mudar isso. E eu preciso fazer algo a respeito. E que algo está ao meu alcance. E eu não estou reificando eu não estou. Eu sou a salvadora da pátria, eu sou a pessoa correta, eu não estou reforçando uma imagem positiva sobre mim enquanto estou fazendo essa ação para combater a injustiça. Isso é fundamental. Não é fácil a gente atuar, por exemplo, no ativismo e praticar o Dharma, porque tem um convite muito grande ao ódio aos adversários, tem um convite muito grande a reificar, a reforçar uma autoimagem de correto e várias outras autoimagens relacionadas à luta que a gente está lutando, né? Muita tendência a gente cair no reino dos titãs, né? Então, tem muita luta envolvida. Então, exercitar a equanimidade quando a gente combate a injustiça é um desafio gigante. Então, a raiva ela só vai ter essa utilidade se ela é focada em transformar a situação e não em aniquilar as pessoas envolvidas, sabe? Em perpetuar mais agressividade ou mais competitividade, luta por poder. Então, é um grande desafio. Alguém gostaria de acrescentar alguma coisa sobre essa questão da como cultivar a equanimidade numa situação de injustiça? Alguém tem mais alguma pergunta sobre isso? Fala. Achei que você ia falar alguma coisa, Giovanna. Não, a questão da justiça para mim é o mais difícil de ter equanimidade. Mas eu tenho adotado uma estratégia ultimamente que pode estar sendo um pouco covarde, mas levando em consideração que eu estou no meu estado de Tati, tchau, Solange. Estou adotando uma estratégia que é simplesmente não me envolver em nada. Não de uma forma que eu esteja desleixada com nada ao meu redor, mas de vez em quando eu não tenho como e eu gosto de, acho importante às vezes me posicionar da minha opinião, mas internamente sem perder esse lugar de que não estou 100% identificada com aquilo. Então, às vezes, numa situação de injustiça, eu posso me posicionar, é difícil para mim não me posicionar, mas tento fazer isso de uma forma diferente, um posicionamento interno diferente, no que eu não esteja totalmente identificada com aquilo, né? Que eu preciso defender aquela ideia, senão, né, a minha autoimagem vai estar sendo destruída, porque eu acho que a justiça vem muito de um lugar de uma autoimagem muito forte, né? Eu acredito nisso, eu luto por isso. Então, às vezes eu me posiciono, mas a maioria das vezes eu tenho tentado adotar a estratégia de não me posicionar. Porque eu sei que nesse quesito é onde mais pega para mim. Então, uma das estratégias do praticante é o evitar, né? É a gente se afastar das situações e das coisas que a gente acha que são mais perigosas. Então, tem a evitar, transformar e largar completamente, diretamente, né? Acho que são essas três, né? Deixa eu ver aqui.
Então, em alguns casos que é mais desafiante para mim ter uma postura equânime 100%, eu já sei que ali é desafiante, então ali eu não vou. Prin- Por enquanto. Enquanto isso, eu vou me fortalecendo. Então, para que que eu vou gerar mais karma para mim, na minha vida, mais emaranhamento, se eu já sei que ali eu vou reprovar na prova prática? Então, tem situações que eu escolho evitar, às vezes evitar dar a minha opinião, evitar me posicionar. Às vezes isso em situações críticas, obviamente, de injustiça, eu não faço isso, né? Não, algo que seja ali de dano físico para alguém ou uma violência que esteja acontecendo na minha frente, muitas vezes eu vou me posicionar com certeza. Mas na maioria dos casos onde antes eu faria toda uma situação, eu prefiro me ausentar até eu estar mais firme. Uhum. É uma boa estratégia para quem tem essa tendência a abraçar a causa, né? E aí eu queria fazer um contraponto, principalmente para quem é 9 no Enneagrama, ou para qualquer outra pessoa que veja que tem dificuldade de expressar raiva, tem dificuldade de se posicionar, que tem mais o costume de adotar essa postura que você está fazendo como exercício, como o funcionamento automático. Tem gente que tem a dificuldade contrária, né? É Que o antídoto. é. Tem gente que é muito passivo, diante de injustiça tem dificuldade de agir, principalmente se a injustiça for consigo. Tem dificuldade de se proteger, de colocar limites, de se posicionar. Quem tem essa dificuldade precisa fazer o antídoto, precisa se posicionar mais, precisa expressar mais raiva, né? E aí é um desafio praticar a equanimidade quando você ainda nem expressa as suas emoções. Então, para quem é 9 no Enneagrama ou qualquer outro tipo que tem dificuldade de expressar a emoção, a equanimidade não é a prioridade número um. Primeiro, você precisa botar para fora, precisa saber expressar, precisa saber ser espontâneo, não se reprimir tanto, conseguir expressar aquilo que está sentindo, ter fronteiras apropriadas, colocar limite nos relacionamentos, não virar um capacho dos outros, não deixar as pessoas usarem e abusarem de você. Se você se identifica com esses traços, é importante primeiro se posicionar, primeiro deixar a raiva sair, ser reativo. E aí, depois que você sair desse padrão de autoanulação, de passividade excessiva, aquela pessoa que está sempre tentando deixar tudo harmonioso, não, não quero conflito, não, isso não importa, não me incomoda, e vai deixando coisas que de fato incomodam, mas que ela não quer entrar em conflito com outra pessoa e vai deixando rolar algo que ela não gosta, algo que não está fazendo bem, algo que é danoso para ela, e aí depois aquela raiva uma hora chega e explode de uma vez, porque ela estava insatisfeita por muito tempo, né? Então, é importante conseguir expressar a raiva na hora que ela acontece, não deixar ela acumular, se posicionar. E aí, depois que isso equilibrar, aí sim começar a cultivar a equanimidade. Não dá para pular essa etapa da reatividade. Assim. A gente tem que lidar com a reatividade para depois lidar com a equanimidade. Porque é uma tendência de pessoas que têm dificuldade de lidar com as suas emoções, especialmente a raiva, como quem é 9 no Enneagrama é um bom exemplo disso. A tendência é querer ir direto para a equanimidade, mas não é uma equanimidade autêntica, é uma repressão emocional, né? Então, a pessoa acaba não lidando com as emoções para tentar manter uma harmonia forçada, falsa, e não uma harmonia autêntica. Diferente do exemplo que a Shivanandani trouxe de alguém que é muito emotivo, alguém que se posiciona muito, alguém que tem uma tendência a lutar todas as batalhas, a se envolver em tudo, a expressar muita raiva, que tem que segurar o freio e parar de se envolver, né? Agora, quem nunca se envolve, quem sempre fica meio na berlinda, meio de fora, assim, não se engajando, se protegendo muito de conflito, precisa entrar no conflito para depois equilibrar. Exatamente, por isso que o caminho espiritual, mais do que qualquer outra coisa, requer muito autoconhecimento, porque é algo muito tailored, muito feito sob medida para cada pessoa, porque cada pessoa tem
uma programação, uma natureza, uma personalidade diferente da outra. Por isso que é muito importante esses ensinamentos básicos, tipo o enneagrama, os 6 reinos, né? Um caminho muito profundo de contemplação, de autoconhecimento, você saber exatamente onde estão as armadilhas que a sua própria mente prega em você, para saber aplicar os antídotos corretos, né? Então, acho que é muito, muito importante mesmo o autoconhecimento nesse caminho, essencial. Verdade. Obrigada, gente, pela participação de vocês. Semana que vem a gente vai discutir o preceito do desapego, que eu acho que é um princípio que ajuda muito a gente a ter mais equanimidade. Eles acabam se complementando bastante. Quando a gente pratica um, a gente pratica vários. Então, essa semana, fiquem bem atentos à equanimidade, como que a gente pode exercitar mais a equanimidade no nosso dia a dia, desde as grandes reações emocionais às coisas mais simples. E semana que vem a gente vai adentrar o próximo preceito. A Mara Baroni está aqui agradecendo. Obrigada por vocês terem participado. Vamos tirar uma fotinho?